serão abertos e encerrados o nosso trabalho. Gostaria de convidar o vereador, primeiro secretário Emanuel Rocha, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Boinha, Pipico, vereadora Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha presente, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Dr. Paulo Velasco, Renato Cariello, presente. Bé da Pipa, Presente. Rodrigo Fará, presente. Professor Túlio. Senhor presidente, 7 vereadores respondem à chamada, senhor presidente. Havendo número legal, dou início à presente sessão. Convido o vereador Douglas Gomes para fazer a leitura do texto bíblico, se possível, todos de pé. Salmos 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos maus, que não seguem o exemplo dos maus, e querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam com tudo aquilo que é do sagrado. Palavra do Senhor, Salmos 1, graças a Deus. Registrar a presença do vereador professor Túlio, convidar o vereador Daniel Marques para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da 70ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, CAL, presidente. Às 16h05 do dia 13 do mês de setembro do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador CAL, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Rodrigo Fará e Emanuel Rocha, ambos a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Paulo Velasco, Beto da Pipa. Foram consignadas as presenças dos seguintes vereadores: Boinha, Pipico, Beni Brioli, Casota, Douglas Gomes, Jonathan Anjos, Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, professor Túlio. Permanecerão ausentes os seguintes vereadores: Galo, justificado, Jonathan Anjos, perfazendo em plenária, a frequência de 19 edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a reunião. Com prestação de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Fabiano leu um trecho bíblico a convite. A ata das reuniões, a 68ª e 69ª foram lidas e aprovadas sem observações. Eu segui o senhor presidente passou o expediente. Lidos encaminhados. Projeto de lei 172, 173 e 174, todos de autoria da vereadora Beni. 175, do vereador Túlio. 176, autoria do vereador Boinha. 177, vereador Jonathan Anjos. Lidos encaminhados os projetos de decreto legislativo. 155, vereador Fabiano Gonçalves. 56, 57, 58, doutor vereador Douglas Gomes. Lidos encaminhadas as indicações. 29, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 até 75 do vereador Paulo Velasco. 29, 28, 46, 47, 48, 49 do vereador Jonathan Anjos. 29, 27, vereador Leonardo Giordano. 29, 26, vereador Boinha. 29, 50, 57, vereador Fabiano Gonçalves. Vereador Andrigo de Carvalho, com as 29, 58, 59, 69, 29, 71, 72, 73, vereador Fará. E desencaminhadas as moções 168,
1681, 682, 1683, 1708, vereador Leonardo Giordano. 1705, 706, 707, vereador Douglas Gomes. 1700, 701, autoria do vereador Leandro Portugal. 170203, vereador professor Túlio. Continuando, senhor presidente, passou de imediato à ordem do dia. Projeto de lei 143, vereador Casota, veto total. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao do plenário que os que votassem sim votariam pelo veto, que votassem não votariam contra o veto. A seguir, o senhor presidente solicitou o vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 16 senhores edis, votaram sim, 9 edis, a saber: Boinha, Pipico, Emanuel Rocha, Rodrigo de Carvalho, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Dr. Paulo Velasco, Beto da Pipa. Votaram não 7 senhores edis, a saber: Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio, mantido o veto do projeto de lei número 094, de autoria do vereador Marcos Sabino. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer do CJ, mantendo o veto total. Votaram não 5 senhores edis, a saber: Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Paulo Eduardo Gomes, professor Túlio, mantido o veto total. No pequeno expediente, nesta tarde e noite, os edis Douglas Gomes, Renato Cariello, Adriano Boinha, professor Túlio, Leandro Portugal, Fabiano Gonçalves, Daniel Marques, Beni Brioli e os edis aparteantes, Fabiano Gonçalves, Pipico, Beni, Adriano Boinha, Douglas Gomes, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio, se expressaram de forma a impor em relevo o rebate de um conteúdo bastante pertinente. Vide, a cobrança do atraso do pagamento dos RPAs da saúde, o reajuste do salário da Guarda Civil Municipal, que ainda não chegou a esta casa de forma concreta. Por isso, o motivo do pedido ao governo do envio da mensagem executiva a ser analisada de maneira rápida e minuciosa pela edilidade deste poder, uma vez que vinha fazendo sua parte em prol dessa guarda brava e guerreira. Comunicado a todos, em especial aos profissionais da segurança que lotavam as galerias na data de hoje, que através da leitura do ofício oriundo da Secretaria Municipal de Ordem Pública, endereçada à CEPLAG, o decreto 15040 de 23, na confirmação da leitura do teor do mesmo, pelo mandato do edil Renato Cariello, e os comentários também dos agradecimentos ao edil Fabiano, pelo empenho demonstrado à causa da Guarda Civil Municipal e a ênfase ao governo municipal, que atualmente acenava positivamente a essa categoria que merecia esse reajuste, esse benefício bem merecido. Afinal, tem sido incansavelmente no atendimento à população niteroense. Incansável deve ser o termo. Sem contar, por ser uma questão rediscutida nesse plenário pelo todo o parlamento, o reforço para que fosse retirado o desconto do RAS, já que essa ação vinha acontecendo em outros municípios. As saudações ao Colégio Raul Vidal e os 5 anos, pelos 105 anos a contribuir na educação da cidade. Pela morte de Walter Porto Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes gritou Walter Porto Gonçalves presente, Wanderson Alamino presente, sendo ambos uma grande referência. Expressões elogiosas à visita feita à Biblioteca Parque, equipamento cultural, que devia ser mais divulgado para que as pessoas pudessem conhecê-la. Contraposição à visão do edil Fabiano acerca dos moradores em situação de rua e usuários de drogas pelo edil professor Túlio. Audiência pública na CDL na segunda-feira, concernente à lei urbanística, na última etapa exaustiva das oficinas. Vereador Leandro Portugal, dando parabéns a todos os envolvidos nesse processo, sobretudo o Ministério Público, que cumpriu seu papel fundamental de comparecer às oficinas. Para mais, uma construção coletiva assim pudesse definir qual o melhor rumo para a cidade, do ponto de vista sustentável, sem contar a importância de cada um nesse parlamento, na defesa de suas teses. Discussão sobre os royalties, vetos à lei orçamentária, a réplica do edil Douglas Gomes acerca do RPA da saúde, explicitada pelo edil Fabiano Gonçalves, as discordâncias e ao rememorar o explicativo da lei do retrofit, na qual nenhuma afinação com as leis urbanísticas em vigor, a visão de que esse legislativo não deveria se deixar apequenar pelo governo Axel, que não se interessava muito com que a edilidade desse poder fazia, e ainda a indignação do mandato do edil Daniel Marques ao ver colegas a defender um governo atual incongruente. As críticas contundentes e criteriosas pela ausência de políticas públicas enquanto grupo de governo, quanto questionava-se como 6 bilhões no orçamento. A relevância de se considerar mais projetos de lei. O ofício da Secretaria de Urbanismo, com objeto nas suas irregularidades e ilegalidades, a argumentações do projeto de lei 580 de 2017. A DPF do PSOL, que discutido a descriminalização do aborto em até 12 semanas de gestação,
E o grito, fascistas não passarão. Por fim, o assunto supracitado causou a indignação do mandato do edil Douglas Gomes, que voltou a se pronunciar apresentando contra-argumentação à fala da edil Beni Brioli. Essa ata no seu inteiro teor foi oficialmente registrada nos anais dessa Câmara, não havendo mais nada a tratar. Senhor presidente encerrou a presente reunião às 18h55, marcando a próxima reunião para o dia 14 de setembro, do corrente à hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Em votação, a ata da sessão anterior, lida pelo segundo secretário Daniel Marques. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o primeiro secretário, vereador Emanuel Rocha, para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, Comissões Permanentes. Pauta do dia 14 de setembro de 2023, resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Projeto-Lei 178/2023 dispõe sobre a obrigatoriedade da remoção dos cabos de fiação aérea excedentes sem uso instalados por prestadoras de serviços que operem no município de Niterói. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto-Lei 179/2023 autoriza a vigência de 30 anos do termo de concessão de uso celebrado com a Assembleia de Deus para a construção do templo evangélico no caminho Niemeyer. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto de Decreto Legislativo 164/2023 concede título cidadão benemérito ao jornalista Eduardo Tchau. Autor, vereador Rodrigo Fará. Projeto de Decreto Legislativo 165/2023 concede título cidadão niteroense ao cantor e compositor Roberto Carlos. Autor, vereador Pipico. Você viu, Túlio? Viu o Roberto Carlos? Vai rolar Roberto Carlos? Não, vai dar o título de cidadão niteroense ao Roberto Carlos. Bacana. Aí. Anderson Pipico. O Pipico vai dar? Bacana. Roberto Carlos cantor. Indicação 2976/2003 sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie junto ao órgão competente troca de poste. Tá. Troca de poste na Castro Alves, autor vereador Pipico. Indicação 2986/2003 concede ao Poder Executivo providencie junto ao órgão competente a reforma da Associação de Moradores da Travessa Alvorada, autor vereador Anderson Pipico. Indicação 2987 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto à CRI limpeza da rua Cecília Souza Ribeiro, condomínio Atlante, autor vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 2995 sugere ao Poder Executivo providencie junto ao órgão competente desobstrução e limpeza da caixa d'água na rua Roberto Paregó, autor vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 3005 sugere ao Poder Executivo qualidade da Vila Costa Monteiro, autor vereador Rodrigo Fará. Indicação 3007 sugere ao Poder Executivo providencie por meio de órgão competente serviço de limpeza de capina na comunidade da Galinha, Cantagalo, autor vereador Beto da Pipo. Indicação 3014 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de órgão competente serviço de limpeza de capina na Valdemar Conde, Beto da Pipo. Indicação 3023 sugere ao Poder Executivo providencie junto ao órgão competente retirado do pós na Samuel Wauner Filho, autor vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 3027 sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente substituição de todas as refletores existentes no campo de futebol centro. Não, acabou não. Centro de José Alves, localizado na Travessa Francisco Esteves. Ijoca, autor vereador Renato Cariello. Moção 709, moção de aprovar o guarda municipal Fábio Escovino, 710, 711, 712, 713 e 714, 715, 716, todas de autoria do vereador Renato Cariello, e 7717, moção de aprovação da consideração para o pastor Isaías Coimbra, autor vereador Milton Caos. Senhor presidente, expediente para votação. Expediente para votação, remoções. Pode botar em votação. Em votação. Em votação. As remoções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Estou sem a colinha hoje. Abriu
pequeno expediente aos senhores vereadores. Primeiro orador inscrito, vereador Túlio. Obrigado, presidente Renato. 10 minutos, vereador. Que isso, vereador Emanuel? Vossa Excelência agora tá aí firme no tempo, controlando o tempo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos aqui que estão presentes. Quero saudar os companheiros da Guarda Municipal que aqui estão presentes. Lembrando que a gente está sempre à disposição e sempre brigando pelo PCCS, né? Quando a gente faz qualquer questionamento à Guarda, a gente, na verdade, não está fazendo a vocês, guardas. A gente faz a política que é tocada lá em cima. Mas a gente dá apoio total a vocês e a valorização da carreira de vocês, tá? Estamos ao lado de vocês. Agora, eu queria, vereador Renato, explicar para o conjunto de vereadores os encaminhamentos da audiência pública que nós realizamos ontem aqui no plenário. Primeiro, dizer que foi uma audiência lotada, tá? Tinha gente que não conseguia nem cadeira direito para sentar, com os ambulantes. Qual é a ideia e qual foi o principal encaminhamento dessa audiência pública? A confecção de um ofício conjunto, coletivo, contando com assinaturas de alguns deputados que estavam presentes e dos vereadores que estavam presentes. Então, nós temos hoje as assinaturas da deputada federal Thalíria Petroni, do deputado estadual Flávio Serafini, do deputado estadual Josemar, professor Josemar. Temos assinatura minha, da vereadora Bene, do vereador Paulo Eduardo, do vereador Emanuel Rocha. O vereador Galo se comprometeu a assinar o documento, o vereador Boinha se comprometeu a assinar o documento. E o vereador Daniel Marques, a assessoria dele estava presente ontem e também se comprometeu a assinar o documento. Então, eu queria convidar o vereador Douglas, caso queira assinar o documento, e qualquer outro vereador na casa que queira assinar. Qual é a ideia desse ofício? A ideia do ofício é solicitar que o edital seja suspenso imediatamente. Que edital é esse? É um edital de recadastramento. Os ambulantes têm uma série de questionamentos sobre esse edital. O primeiro deles é a data limite. A data limite é quase agora, vereador Manuel. Então não dá tempo deles se organizarem para apresentar a documentação. E o edital de recadastramento foi feito sem consultar os ambulantes. Então tem várias coisas absurdas no edital, como por exemplo, você não pode vender peixe na praia. A pergunta é, como que alguém vai sentar numa praia de Niterói, tomar sua cervejinha e comer um peixinho? Não pode? Vai comer o quê? Tem que comer um enlatado? Tem que comer Como é que não pode comer peixe? Não é possível. Tá? Então isso é só uma das imperfeições desse edital. Então, qual é o nosso pedido? Além do ofício que está passando por aí, Yanzer, o ofício está onde? Está ali, o ofício está com o Renato, está com o Douglas, com o Daniel. Eu peço a todos que nos ajudem. Eu queria entregar ainda hoje esse ofício em mãos lá na CEOP, ao Coronel Paulo Henrique. Vai fazer o quê? Só semana que vem, mas tem que ser logo, porque o prazo vai acabar, vereador. O prazo é agora. Hã? Ele não está aí? Ah, não, mas tem outra coisa, pessoal. Além do ofício, e aí eu queria dialogar com os nobres edis que estão aqui nessa casa. Além do ofício, nós estamos apresentando também como encaminhamento da audiência pública uma proposta de decreto legislativo. Qual é a ideia do decreto legislativo? É sustar, ou seja, acabar imediatamente com o edital. É esse o objetivo. O decreto legislativo visa sustar o decreto feito pelo Executivo. E aí, para esse decreto legislativo passar aqui na casa, a gente precisa aprovar ele em plenário. Então, eu queria solicitar duas coisas. Primeiro,
a gente está passando para quem quiser assinar, quem quiser contribuir com a assinatura do decreto. E o segundo ponto é pedir ao vereador Renato, que está presidindo a sessão, para a gente colocar em pauta, assim que a gente tiver quórum, não sei se a gente tem quórum nesse momento, mas colocar em pauta o decreto, para que a gente possa aprovar o decreto e aí imediatamente sustar o decreto do Executivo, para que a gente reconstrua com calma. Lembrando que a gente não quer acabar com o processo de recadastramento, a gente só quer construir esse processo junto com o Executivo e junto com a população, junto com os ambulantes. Então, fica o meu pedido, o documento está passando aí. Novamente, pessoal, eu não quero que o ofício seja assinado por mim, nem pela bancada do pessoal somente. Nós queremos que todos os vereadores assinem. E o decreto também, não quero ser autor de decreto nenhum. Eu quero que seja coletivo. Decreto e ofício coletivos, porque eu acho que esse que é o caminho. Obrigado, presidente Renato. Segundo, vereadora Beni, por favor. Eu esqueci de falar mais duas coisas. Posso? Pode sim. Acabei esquecendo aqui. Tem alguém na fila? Não, tem ninguém na fila. Não, o pessoal Beni. A Beni, rapidinho, vereador Beni, que eu esqueci de falar duas coisas. O que eu queria trazer, a questão que eu queria trazer, vereador Renato, é bem grave. É bem grave. Eu visitei uma escola chamada Escola Municipal Padre Leonel. Para quem não conhece, a escola fica ali em Santa Rosa. Visitei a Padre Leonel e recebi uma notícia que me deixou estarrecido. O kit escolar que chegou em todas as escolas não chegou na Padre Leonel. O kit desapareceu. As crianças da Padre Leonel não receberam lápis, borracha, caderno, apontador, e nós estamos em setembro. No meio de setembro, vereador Daniel, as crianças não têm nada disso. Aí eu perguntei aos professores, ninguém sabia me explicar. Perguntei à direção, a direção também não consegue me explicar. Então agora eu estou perguntando para a FME, porque alguém nessa cidade vai ter que me explicar o que aconteceu com o kit escolar da escola Padre Leonel. Alguém nessa cidade vai ter que responder. Então, a minha pergunta agora é diretamente para o secretário de Educação, Bira Marques. Onde está o kit escolar da Padre Leonel? Porque se não responder para mim, vai ter que responder para o Ministério Público. É melhor responder para o Túlio do que responder para o Ministério Público. Então, eu quero uma resposta. Onde está o kit? O kit vai aparecer quando na escola Padre Leonel? Porque é uma vergonha uma cidade com orçamento de 6 bilhões de reais permitir que crianças estudem quase que o ano inteiro sem lápis, sem borracha, sem caderno. E são crianças, vereador Renato, que a gente sabe bem que não tem condições, a família não tem condições de bancar esse material escolar. E para complementar e liberar o microfone para a próxima, para a vereadora Beni, eu queria lembrar também e falar também sobre o famigerado escola parceira. Pessoal, o que é o escola parceira? E aí eu já adianto por que eu sou contra o escola parceira. O escola parceira é um projeto da prefeitura que pega o dinheiro público e manda para escola privada. Sou contra, mas reconheço que na atual situação, com 3.100 crianças fora da escola, não temos outra alternativa. Então, nós acabamos aceitando a escola parceira pelo segundo ano consecutivo aqui na Câmara. Só que qual é o grande problema? A prefeitura está dando calote nas escolas parceiras. Pessoal, a prefeitura de Niterói está com a fama de caloteira. Caloteira. As escolas privadas receberam um mês depois que eu vim aqui brigar. Aí, passou um mês, elas receberam, mas não receberam o material escolar. As escolas gastaram para comprar o material escolar. Não receberam os outros meses. E pior, lembra, vereador Daniel, que nós aprovamos com muito custo aqui, vereador Douglas, alimentação? Lembra que foi um escândalo, nós ficamos 8 meses aqui brigando para ter alimentação? Aprovamos a alimentação.
chuta se a prefeitura pagou R$1 de alimentação para as escolas parceiras. Nada. Nada. Então, lembrando, eu sou contra a existência da escola parceira. Mas já que o escola parceira está acontecendo, pô, vocês estão dando calote nas escolas privadas. Então, daqui a pouco, o Bira Marques não vai poder nem ir para evento do Cinep. Ele não vai evento do CEP porque ninguém quer ele lá. Do Cinep ele é aplaudido, mas daqui a pouco não vai ser mais aplaudido, porque o sindicato das escolas privadas não vai querer mais caloteiro. E aí, o que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: essas escolas parceiras, vereador, elas são escolas pequenas, são escolas que elas têm dificuldade, elas não têm um lucro exorbitante. E aí, quando você coloca uma turma a mais, quando você coloca um número de alunos a mais, você tem que aumentar o número de profissionais, você tem que aumentar o número de cozinheiras escolares, você tem que aumentar o número de professores, o número de secretários. Então, você está gastando mais. Então, essas escolas gastam mais e não recebem nada. A alimentação, as escolas têm que fazer mais comida. Então, elas estão fazendo comida e o dinheiro não chega. Uma parte, vereador. Com certeza. Presidente Carello, eu não sei onde é que está o líder do governo, até para iniciar o diálogo sobre essa questão, vale lembrar que é um modus operandi da prefeitura. Nós temos aí a briga que Vossa Excelência tem feito uma cobrança contundente sobre o reajuste do plano de cargo e salário da Guarda. Nós temos também o salário dos RPAs, que até hoje não está na conta. Eu estive hoje no Mário Monteiro. Os profissionais estão trabalhando sem receber, vereador Daniel Marques. E isso está se tornando corriqueiro. Não paga músico, não paga enfermeiro, não paga o salário base, não paga contratos. Referente ao que Vossa Excelência traz, nosso mandato também tinha recebido algumas denúncias, eu até trago uma informação até incompleta, mas talvez Vossa Excelência, como faz parte da Comissão de Educação, deva ter mais informação. Nosso mandato tem recebido algumas informações de profissionais da educação, de professores, que estão preocupados com o término de um contrato com as escolas municipais. E alguns estão falando o seguinte: Douglas, até o momento não foi feita uma renovação desse contrato, não tem previsão para um novo chamamento, e qual é a perspectiva para um futuro próximo? Não tem aula. Então a gente pode chegar na próxima semana, vereador Renato Carello, presidente dessa sessão, e ter a notícia, o pai e a mãe levam na escola: olha, hoje não vai ter aula porque o contrato acabou. Não, mas calma aí, que contrato? Não, hoje não vai ter aula porque não tem professor. Isso que eu estou fazendo não é um sensacionalismo. A gente sabe, a gente está vivendo na pele o que isso está gerando. Nós tivemos o programa Ponto a Ponto, que foi interrompido do dia para a noite. Nós amanhecemos, vereador Renato Carello, certamente seu WhatsApp como o meu foi super procurado na manhã sobre a falta do taser da Guarda, que foi aquela resolução que mandou retirar os equipamentos da Guarda. A gente soube do dia para a noite. Por quê? Então isso reforça, presidente, a nossa ideia de convocar as secretárias dessas secretarias pertinentes que estão gerando esse caos. Porque se não paga uma escola parceira, se você for cobrar o Bira Marques, ele vai falar: olha, a ordem de pagamento saiu daqui, a prestação de contas saiu daqui, então isso está na CEPLAG, está na controladoria. Se você for cobrar o taser, como nós cobramos ao secretário Paulo Henrique, ele falou: olha, o processo começou lá em setembro. Mas como um processo demora um ano? O processo da compra do imóvel da São Pedro não demorou um ano, da CEPLAG. 4 meses do processo, com selo de urgência. Calma aí, um prédio da CEPLAG tem urgência. Ponto a ponto não tem urgência. Salário base da Guarda não tem urgência. O salário, o pagamento dos profissionais da RPA não tem urgência. O contrato dos profissionais da educação não tem urgência. O pagamento da escola parceira não tem urgência. Então, vereador, eu até peço, não sei se Vossa Excelência já ouviu sobre esse quesito, peço até que a Comissão de Educação dessa casa se atenta, porque tudo indica que nós acordaremos algum dia com a informação de que as escolas estarão fechadas. Porque nós temos diversos profissionais que estão hoje no regime de contrato, e esses contratos vão acabar e não tem previsão alguma de recontratação. Obrigado. Vereador, só respondendo o seu questionamento, a gente tem acompanhado isso. Hoje, por exemplo, eu fui numa escola municipal em que era o último dia da cozinheira. E eles trabalhavam com 3 cozinheiras
e já trabalhavam em condições precárias, né? Tendo que dividir ali tarefa, cansadas, adoecidas. E aí eu recebi a informação que era o último dia de uma cozinheira. E aí a cozinheira estava desesperada porque ia ficar desempregada, e as outras duas concursadas estavam mais desesperadas ainda, porque iam ter que fazer toda a comida e iam ter que fazer o trabalho de 3. Como é que é? Sim. Na educação. Então, a educação está cheia de contrato temporário. Os professores de apoio, por exemplo, o contrato temporário venceu já. Alguns tiveram reposição, outros não. Tem escola que está funcionando com professor de apoio a menos. Então, assim, não há notícia de concurso público. Isso é grave, porque, vereador Daniel, a gente está numa situação tão grave, que qualquer noticiazinha anima a gente, né? A gente só queria um editalzinho, uma palavra do prefeito, vai sair o edital. A gente ia ficar um pouco feliz, sabendo que vai atrasar, mas que ia acontecer. Mas é o contrário, parece que é um tabu concurso público. Ninguém fala em concurso público. E a justiça não vai permitir que esses contratos sejam eternamente, porque olha o nome do contrato, não é difícil, tá, gente? Olha o nome do contrato. Contrato emergencial temporário. Né? Então, significa que ele vai acabar, ele tem que acabar. E a resolução do problema como um todo, definitivamente, ela vem através da realização de concurso público. Só que a prefeitura tem medo de pronunciar essa palavra, concurso. Ninguém fala de concurso. E aí a situação das escolas está ficando cada vez mais dramática, e o pior, além do que o vereador Douglas coloca, que os contratos vão terminando e as pessoas vão indo embora e vai diminuindo, as pessoas estão ficando adoecidas, diminui o número de profissionais da educação, os profissionais da educação começam a trabalhar num ritmo mais acelerado para dar conta do que tem que dar e começam a adoecer e pedem licença médica e saem da escola. Então, nós estamos num desespero só, e só existe uma solução verdadeira. Qual é a solução verdadeira? Concurso público. Qualquer outra coisa é balela, é conversa fiada. Vereador, quer uma parte ou quer que eu encerre a fala? Você incluiu? Você concluiu? Concluí. Eu posso esperar a BN. Cadê a BN? Deixa eu só fazer uma parte, então, enquanto a BN eu dou uma volta. parte ao vereador Daniel. Eu vou lembrar, Túlio, e dar boa tarde a todos aqui, cumprimentar os amigos da Guarda, dar parabéns pela forma como estão conduzindo, com paciência, sem afrontar, fazendo um papel no campo democrático, assim, de pedir o que é justo. Então, quero cumprimentar os amigos da Guarda aqui. Esses aplausos são para vocês. Cumprimentar o vereador Renato, hoje presidente, que tem ajudado nessa condução, dizer que é importante ter alguém com seu tamanho político, sua capacidade de articular. É importante ver você nessa empreitada junto com a Guarda, e há muito tempo que a gente fala sobre isso, né, Renato? Mas eu quero falar sobre duas outras coisas rápidas. O Túlio estava falando sobre a questão do que não está sendo pago, e uma coisa que chegou à nossa informação semana passada, e a gente está muito preocupado, Renato, é a questão do PROEIS. A gente está tendo um problema com a frota dos carros do PROEIS, cara. Ou seja, hoje, ou há uma semana mais ou menos, se não um pouco mais, a gente está sem as viaturas da polícia, porque não está sendo pago o contrato das viaturas, cara. A gente que em Niterói, que se vangloria tanto pelo CISP, que é um excelente projeto, uma entrega muito boa, mas ficou 7 meses com as câmeras sem funcionar por causa de contrato. E aí fica sempre uma indagação do que está acontecendo. Porque ou é falta de dinheiro, e não, porque se fizeram alguma coisa muito grave, né? Esse dinheiro está em algum lugar. Não deve ser. A gente olha relatório fiscal, orçamentário, não parece que é. Ou é falta de organização e gestão, e aí fica essa nossa eterna discussão. As secretarias meio estão atrapalhando as secretarias fim. É isso? Não é isso? A gente precisa saber. Porque isso não é discussão política eleitoral. Isso significa não ter viatura na rua. Olha o tamanho da gravidade disso. Há pouco tempo atrás tinha um vereador aqui mais ligado à base defendendo o retorno do programa Segurança Presente para a prefeitura. Pô, não paga o PROEIS.
Você vai querer pegar o outro. Então a gente precisa, não dá para brincar com essas coisas, né? Não dá. É igual o insumo em hospital, Túlio. Todo dia tem alguém de alguma policlínica, algum posto de saúde, algum hospital, reclamando que não chegou alguma coisa. Cara, como pode isso? Um dia é luva, um dia é soro, um dia é dipirona, um dia não tem, pifou, sei lá, o tomógrafo. Caraca, como é que pode isso, cara? É a saúde. Aí tu vai mexer, o cara está sem receber há 4 meses. O que está acontecendo com a cidade, né? Então, quis aproveitar esse momento e, para concluir a parte, Túlio, a gente continua falando da mesma coisa em mais um tema, que é a educação, cara. O que você fala da esperança do edital é a única possibilidade de resolver os principais problemas, Emanuel, da educação em Niterói. Porque o resto é promessa vazia. Eu vou ter 20 escolas em tempo integral, sem professor de apoio especializado, sem pedagogo, sem cozinheiro. Você não vai ter escola em tempo integral. Não dá conta com o pessoal que tem, nem para as escolas que já estão aí. Aí o projeto é construir escola. Mas quem vai trabalhar nela se não tem um concurso? Se o contrato temporário emergencial está acabando? Então a gente precisa realmente sacudir esse governo, e o papel da Câmara é esse, a gente ficar denunciando e cobrando para que a coisa saia do campo da ideia, né, Túlio? Não dá para a gente planejar a educação sem ter o profissional apto a assumir o cargo. Senão é esparrela, é enganação, é estelionato intelectual. O planejamento que nos foi prometido foi em 2021. Foram 4 secretários. 4 secretários. Vinícius, aquele outro... A de educação? De educação. 3. O Lincoln e o Bira. E o Bira. Então, assim, parece que é igual o time de futebol, vai trocando técnico, mas não funciona. Parece o time que vai ser rebaixado, né? Vai Troca ser. o técnico e continua. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou para não dar azar. Desculpa, nada... Deixa o Vasco da Gama fora disso, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu... Então, eu concluí o meu parte aqui, mas dizendo que, assim, é muita coisa grave. Não dá para a gente não intervir com mais força. Aí, de vez em quando, a gente pega um desse, leva no Ministério Público, né? Caso da saúde. Aí o Túlio vai e judicializa a questão da falta do professor de apoio. A gente fica tentando dar resposta para ajudar a população. É o Renato que vai, tem que ir lá no prefeito, tem que voltar no prefeito. Vamos lá, prefeito, e aí, como é que tá? O que falta? Ou nos convença, né, vereador? Não pode por isso. Aqui está o problema. Aí a gente vai, galera, tem um problemão aqui mesmo. Ninguém é maluco, a gente não é irresponsável. A gente quer entender o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Obrigado, Túlio, pela parte. Obrigado, vereador. Só para concluir, pegando um pouquinho da fala do vereador Daniel, eu vi uma situação, Daniel, eu fui visitar a Malu Sampaio, a clínica Malu Sampaio. Lá que eles dão os resultados dos preventivos. Aí, conversando lá, eu descobri que eles fizeram uma compra, a saúde fez uma compra. Eu não entendo nada de saúde, não sei explicar o que é o produto, só que o produto tem que ser comprado num vidro menor, porque depois que abre, com oxigênio vai e não dá para aproveitar, não dá para usar durante muito tempo, com o vidro aberto. Então precisa ser comprado um vidro pequeno. E aí a informação é que chegou lá uma quantidade exorbitante, mas do vidro grande, que não serve, porque você abre, você usa um pouco e o resto estraga. Foi soro. Então, assim, é uma parada inacreditável. Quem é que está coordenando isso? Que quando compra, não compra. A maioria dos insumos não chega. Mas quando chega, chega errado. Então, assim, é um troço inacreditável. Então, eu acho que esse discurso na gíria do futebol, a gente chama de deixa que eu deixo, né? Porque a CEPLAG, não sei o quê. Cara, esse discurso já deu. Porque, olha só, se eu estou no meu gabinete, eu tenho um conjunto de 10 assessores. Um assessor faz tudo certo e tem um que breca tudo, esse um que breca tudo vai embora. Vai embora. Porque não dá para o gabinete parar por causa de um. Então não tem como o governo de Niterói parar por causa da CEPLAG. Se o problema é a CEPLAG, demite. Demite e bota outra pessoa lá, que consiga dialogar com as outras secretarias. Mas quem pode fazer isso é o chefe do Poder Executivo Municipal, que no caso é o prefeito Axel Grael. Obrigado, vereador. Nada. Próxima oradora, a vereadora Beni.
registrar a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes e será o terceiro orador inscrito. Com a palavra, a vereadora Beni Brioli. Presidente, obrigada. Queria cumprimentar a todos, a todas e a todos na sessão de hoje. Hoje eu venho trazer aqui duas questões que são de extrema importância e relevância para as nossas pautas. Hoje eu estive em 2 unidades de saúde aqui do município, pela Comissão de Direitos Humanos, por algumas denúncias recebidas. E eu queria trazer alguns levantamentos, que são levantamentos importantes para uma reflexão do que a gente vai fazer para a cidade. Primeiro de tudo hoje eu estive numa reunião com o diretor do Carlos Tortelli. Recebi uma denúncia num hospital onde tem aproximadamente 1.000 servidores, 10% desses servidores, eles são RPA, que são os servidores mais precarizados, os servidores que ganham menos, os servidores, inclusive, que não têm direito a auxílio alimentação e vale transporte. Esses servidores recebem uma notificação do hospital, presidente, que não podem mais fazer refeição, não podem mais comer no refeitório do hospital, porque agora a Secretaria de Saúde disse que só quem pode comer são os plantonistas. Sabe quantos servidores estão sendo proibidos de comer no hospital? São 120 refeições. 120 refeições, vereador, para 120 diaristas que não podem mais se alimentar, para uma cidade, para um município de mais de 6 bi de arrecadação. Às vezes eu fico me perguntando se isso é burrice, sacanagem, ou o que está acontecendo na política do nosso município. Para que comprar um desgaste dessa forma, dessa proporção, de proibir 120 servidores precarizados, sem auxílio-refeição, sem passagem, de se alimentar no hospital? Aí, eu queria trazer uma questão à tona, que é uma questão crucial. Isso pode ser resolvido com boa vontade política. A gente não está falando de PCCS, de plano de cargo, carreira e salário. A gente não está falando de aumento. Hoje não estou falando de mais contratações. Não estou falando aqui dos postos de saúde que estão sem médico, sem enfermeiro, que está caindo aos pedaços, que tem gota. Não estou falando aqui, inclusive, do pessoal da equipe de rua, do posto da Ponta da Areia, que não funciona porque não tem médico, porque não tem enfermeiro. Não, estou falando de 120 servidores de saúde que estão sendo proibidos de comer um prato de comida na hora da sua diária de plantão. E ressalto dizendo que o que 120 refeições vai causar de impacto orçamentário para a Prefeitura de Niterói? O que está acontecendo com os cuidados aos trabalhadores do nosso município? Nós precisamos entender que a saúde integral da população do nosso município começa na ponta, na base, por esses servidores que estão dentro dessas unidades. Então eu queria muito pedir, presidente, que essa casa, a Vossa Excelência e aos demais colegas, que a gente pudesse encaminhar um requerimento à Secretaria de Saúde, solicitando que pudesse resolver essa situação, que os diaristas, assim como os plantonistas, possam ter o direito à sua alimentação, à sua refeição, como qualquer outras pessoas que estão lá. Acho que isso é direito básico, é exercício de cidadania. E finalizo minha fala dizendo que
estive também hoje no posto de saúde da Ponta da Areia. O posto de saúde da Ponta da Areia passou por uma obra, vereadores. Essa obra acabou há 2 meses. Venhamos e convenhamos, o posto está muito bonito, muito bem estruturado, 4 consultórios, ar-condicionado, recepção em perfeito estado, sala de vacinação, sala de curativo, de medicação, de esterilização. O posto está funcionando, tem uma ótima estrutura. Mas foi criado, e é uma política muito importante para o município de Niterói, né? Uma equipe que trata sobre consultório na rua, né? E o consultório na rua é uma política muito importante para todos e todas vocês que a todos os momentos têm falado sobre o índice de aumento de população de pessoas em situação de rua, de aumento de uma série de questões e elementos que levantam nessa casa discussões de saúde sanitária e uma série de outras crises. Esse consultório de rua, ele está criado, ele existe, porém não tem médico e enfermeiros para poder trabalhar. Porque os médicos e os enfermeiros que são concursados, alguns encostados pelo INSS e outros afastados, estão de licença. E até agora não foi substituído esses médicos e enfermeiros. A gente tem lá uma sala que é para poder atender, dar banho, fazer curativo. Tem lá esse espaço móvel, né, de saúde móvel, que é para poder passar, atender as pessoas na rua, o consultório móvel, mas não tem gente para poder trabalhar. E eu acho que a gente precisa avançar sobre essas questões estruturais de saúde, porque não adianta a gente vir para cá e falar que tem muita gente na rua, que as pessoas estão roubando, que as pessoas estão sobre o uso de drogas, que as pessoas estão sobre uma série de elementos e de questões, se as políticas públicas elas não avançam no que se refere às questões de saúde básica do município. Então, hoje a minha intervenção é sobre isso, mas mais do que nunca queria ressaltar, presidente, que a gente pudesse fazer alguma coisa hoje, um memorando, algo à Secretaria de Saúde sobre esses 120 funcionários. É muito importante, me parte o coração saber que essas pessoas não estão podendo comer e se alimentar enquanto servem o nosso município, servem a nossa população, se dedicam com salários precarizados, que a gente sabe que os salários de RPA são salários precarizados e nem sequer pode se alimentar. Presidente, eu gostaria de pedir uma parte, sobre o mesmo assunto tratado. Eu recebi também algumas informações até que colaboram e dialogam com o que foi dito. Além dessa questão, está sendo deve ser tratada alguns quesitos no Carlos Tortelli até como situação de assédio moral. No e-mail que eu recebi, que consta também essa informação absurda, porque assim, eu não sei, vereador Daniel, o que eles pensam, porque quando eu assumi nessa casa, a gente recebe várias informações, olha, bate nisso, que aqui tem máfia, bate ali, que aqui tem problema, mas a gente não consegue olhar em tudo. Não dá, meu mandato, a gente não consegue olhar, bater em todas as áreas. Só que eu já tinha ouvido falar da máfia da refeição. Só que eu nunca tinha tido tempo. Eu queria agradecer à Secretaria de Saúde por me lembrar. Porque tem alguma coisa errada nisso. Como você pega, vereador Renato Cariello, presidente dessa sessão, você pega 120 profissionais que estão atendendo diariamente no Carlos Tortelli, fala, olha, você não pode mais se alimentar aqui, agora você vai trazer comida de casa. A gente está falando de técnico que ganha R$1.100, R$1.200. Aí agora eles vão ter que trazer comida de casa, fazer comida em casa para poder fazer sua refeição. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Além disso, teve uma reunião no centro de imagem, vereador Renato Cariello, e falando o seguinte, teve uma reunião no centro de imagem do Carlos Tortelli dizendo que
se os técnicos continuarem como plantonistas, eles irão cortar R$400. Ouve isso aqui, vereador Daniel Marques. Se os técnicos continuarem como plantonistas, eles irão cortar R$400 do nosso salário. Ameaçando. Mas, e botou assim, ó, um e-mail, dizendo que teve uma reunião lá, informando o seguinte: olha, você que é plantonista, se você não mudar, se você não aceitar, por bem, a gente está convidando a você mudar de escala. Caso você não aceite, você vai perder R$400 do seu salário. Além de ter que levar a sua refeição. Então, assim, o que está acontecendo, presidente? É crise na saúde, é crise na educação, é crise moral. Está um caos essa gestão, está um caos essa prefeitura. E eu colaboro, eu até dialogo no que diz respeito a essa questão da Câmara fazer um ofício, mas isso é questão de uma representação. Isso é gravíssimo. Como você pega alguém que já tem um regime precário e tira o direito de alimentação? Como você pega alguém que já tem um regime precário e você obriga essa pessoa a mudar de escala em condição, caso essa pessoa se negue a mudar, tendo uma perda de R$400? É assim, tem uma pessoa, mas essa pessoa, ela... Oi? Não, na verdade, quem mandou foi uma funcionária. Uma funcionária recebeu o e-mail. Uma funcionária me mandou. Ela teve assim, ela me mandou, ela fez essa denúncia. Então eu não posso falar, porque certamente, se souberem o nome dela, amanhã ela vai estar na rua. É um regime precário. Então não posso dar informação. E assim, não é só uma não, são várias pessoas dando informação. Eu estive hoje no Mário Monteiro, conversei com a população, estava lotado. Eu falei, olha, eu sei que é difícil, eu sei que você tem o direito de ser atendido da melhor forma, o mais rápido possível, mas você precisa saber que hoje o salário dos RPAs está atrasado. Você precisa saber que essas pessoas que estão atendendo vocês estão no regime precário. A população não sabe disso. Eu falei, olha, não adianta você entrar e cobrar apenas o médico e o enfermeiro. Vai lá na Câmara, cobra os vereadores. Manda os vereadores fiscalizar. Vai lá na prefeitura, cobra o prefeito. Não adianta somente a gente colocar a carga pesada em cima dos profissionais da saúde. Então, presidente, isso é gravíssimo. É gravíssimo. A secretária de saúde, no qual eu não posso citar o nome, ela deve explicação para essa casa o mais rápido possível. Por favor, alguém que tenha o contato dela, presidente Cal, ligue para a secretária de saúde, quase falei o nome, para a secretária de saúde e busque informação. Para que a gente tenha informação, é aquele pãozinho. Eu vou vir comendo aquele bolinho, aí vocês vão entender quem é. Para que busque informação, presidente Renato Gariello, para que de fato a gente termine essa sessão com informação concreta. Os profissionais de hoje já não vão poder se alimentar. Os profissionais de hoje não tem nem dinheiro para... Eu recebi uma mensagem hoje, não tem nem dinheiro para fazer comida, não receberam? A gente está falando de R$1.100. Não receberam e agora vão ter que fazer comida, sem previsão para receber o pagamento. Então, presidente, faça esse pedido à Vossa Excelência, faça esse contato com a secretária, busque saber de fato o que está acontecendo e pode ter certeza que essa empresa aí agora vai ter todo o carinho especial, não só do nosso mandato, mas de vários parlamentares dessa casa. Obrigado. Presidente, brevemente, para poder concluir, acho que o vereador Douglas traz isso, tem muita relevância. É muito grave porque as pessoas os funcionários do Carlos Tortelli estão sendo proibidos de comer e estão com salários atrasados. E eles estão dizendo justamente isso. Hoje a gente não pode comer porque o meu salário está atrasado e eu estou sendo impedida de comer dentro do hospital. Então eu finalizo aqui dizendo que a gente possa sair daqui comemorando hoje para a Secretaria de Saúde, pedindo à senhora secretária para articular com as políticas, com o governo, a base do governo, para que a partir de amanhã esses funcionários possam ter os seus alimentos e que o salário dos RPAs, dos funcionários do Carlos Tortelli sejam pagos imediatamente. Acho que isso é o óbvio, o básico a ser feito. Vereadora, a Secretaria da Mesa Diretora
para a elaboração de um ofício solicitando, junto à secretária de Saúde, providências necessárias no sentido de envidar esforços para assegurar a alimentação desses profissionais que ora trabalham no Carlos Tortelli e, caso esteja acontecendo em outras unidades hospitalares, para que ela possa tomar as decisões e imediatamente enviar o ofício a esse parlamento falando sobre as medidas tomadas. Presidente Cal, aproveitei a oportunidade para te dar uma calça. Presidente, Já registrar a presença dos vereadores. Presidente Milton Carlos Lopes Cal, Casota, Paulo Velasco, Pipico. Presidente Renato Carillo. Vereador Folha. Só para dialogar com o que Vossa Excelência falou agora, referente a esse ofício, vale lembrar aqui, então certamente eu sei que alguém da Prefeitura está nos ouvindo, o contrato não foi mudado. Quando foi contratada a empresa de alimentação, foi dado um quantitativo de alimentação. Não teve nenhuma renovação, alteração de contrato. Então, não há de se falar de redução de alimentação, porque tudo o que está hoje referente à prestação desse serviço está abarcada nesse contrato vigente. Então, só gostaria de deixar esse alerta, porque se de fato, a partir dessa denúncia trazida no plenário de hoje, de fato, caso isso esteja acontecendo, isso é uma quebra, é uma violação do contrato, porque a empresa está reduzindo a alimentação, mas está recebendo o mesmo valor. Então, só gostaria de deixar isso registrado. Chegou a minha hora de falar? Sim, Paulo, me perdoe, eu não vi Vossa Excelência aí. Presidente Renato. E gostaria muito da ajuda de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde nesse Parlamento, ajudasse nessa elaboração desse presente documento. Presidente e também, para deixar bem claro, presidente, que eu também sou contra essa forma precária de contratação, que é o RPA, e que a gente possa formular alguma estratégia, alguma ideia, vereador Daniel, no sentido da possibilidade desses RPAs serem absorvidos por uma organização social, enquanto não acontece o concurso público, porque, mais uma vez, é uma forma precária de contratação, na qual os trabalhadores e trabalhadoras não têm os seus direitos assegurados dentro de uma legislação trabalhista. Então, seria importante a contribuição de cada um dos senhores para que a gente possa apresentar uma proposta clara que atenda à categoria. Vereador, presidente Renato, rapidinho, porque pela ordem bem rápido, tem 4 vereadores que chegaram agora, eu queria abrir o diálogo com eles. Nós estamos, vereador Folha, Casota, Boinha, presidente Cal, nós, no início da sessão aqui, eu expliquei que um dos encaminhamentos da audiência pública de ontem foi um ofício solicitando que o edital de recadastramento dos ambulantes das praias fosse interrompido. Nós fizemos esse ofício aqui e estamos convidando todos os vereadores da casa para assinarem. Muitos vereadores da base já assinaram, os da oposição já assinaram, então a gente está passando para quem quiser contribuir com a assinatura para que seja um ofício coletivo de todos. Obrigado, presidente Renato. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo Gomes. Não, eu estou calmo. Aproveitar a oportunidade de passar a presidência para o Cal. Ele não quer, ele está muito cansado. O presidente vai assumir? Vai. Estou calmo. Obrigado, vereador Renato. Queria, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, com todo carinho, dizer, companheiros, hoje que se alguém aqui se furtou de falar, eu vou falar hoje com o aniversário do vereador vascaíno Daniel Marques. Então, uma salva de palmas para ele. Avisar a todos aqui que o vereador Paulo Eduardo fará uma confraternização lá no Mucili, estão todos convidados. Não, e a bem da verdade, o presente que ele gostaria de receber no dia de hoje, eu vou cobrar em nome dele e em meu nome próprio.
Pessoal, é evidente que discutir problemas de saúde e discutir problemas de educação, que são as atividades fins do governo, um governo existe para prestar serviço de saúde de qualidade e serviço de educação de qualidade. Só que, presidente Cal e demais vereadores da base, aliás, a base se dividiu, né? Ontem foi metade para boicotar a sessão e hoje a outra metade, que ficou enciumada, foi lá hoje, porque agora chegaram todos de volta. Resta saber, sem querer fazer fofoca, sem querer saber fofoca. Não. Não existe isso aqui. Mas o fato é que ontem metade boicotou a sessão e aí, com ciúme de uma reunião para a qual não foram convidados, a outra metade foi hoje para confraternizar com o prefeito Axel. Mas isso é um detalhe. Eu acho que o Vossa Já Excelência estamos está aqui. com vontade de vir para a base, para poder participar de uma ou de Não, outra. se a base não ajuda o Axel a governar melhor, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Esse negócio de ficar, e o Pipico me conhece há muito tempo. Cara, eu trabalho pela cidade. E na hora que eu faço uma crítica ao prefeito e etc., é porque eu quero que a cidade funcione melhor. E se para isso for necessário, e contra tudo e contra todos, e ajudar o Axel a governar melhor, eu vou fazer. Vou fazer. E não é briga com você não, porque você me conhece há muito tempo. Andrigo mal conseguiu se aprontar. Devia estar lá reunido também com o Axel. Lá ele estava sem camisa, sem gravata, aqui ele está engravatado. O que eu quero dizer? Também estava lá, esse estava, chegou desde cedo. O ato da saúde estava lá e já estava articulando lá. Eu não fui. Sim. Cal, se a gente não quer brincar de ser vereador, se a gente não quer brincar, porque a eleição está chegando, e aí fica todo mundo querendo resolver os problemas, mas não obrigatoriamente resolvendo os problemas, atacando exatamente onde o problema está. Nós temos quórum suficiente para aprovar a convocação. Antes de convocar secretário de saúde ou de educação, convocar as secretarias que impedem que esse governo trabalhe direito. Nós temos que aprovar a convocação. E não faço nenhuma questão que seja aberto aqui, porque a gente não está querendo, pelo menos o pessoal não quer fazer convocação para ficar maltratando e humilhando ninguém. Porque não é papel da Câmara. Papel da Câmara pode ser feito de fiscalização sem a gente querer tirar brincadeira com cara de eventuais secretários que faltam no seu trabalho. Nós temos que convocar a Secretaria de Planejamento, a secretária de Planejamento, e temos que convocar a secretária Cristiane de Controle. Porque, por exemplo, está fazendo falta alimentação no Carlos Tortelli e em outros lugares. Vocês sabem por quê? Não é um problema da Ana, é evidente que a Ana deveria estar brigando para isso não acontecer. Mas o que acontece? Douglas, presta atenção. O Douglas, presta atenção, não dá papo para esse cara não. Ele quer roubar seu voto para voltar a ser vereador e você vai perder. Douglas, por que está faltando alimentação? Aí você vai a fundo e pensa que o problema é da Ana Maria. Está faltando alimentação porque dependendo da quantidade de funcionários que você precisa ter nas unidades de saúde, assim como precisa ter professor de apoio para crianças com necessidades especiais, isso precisa de grana. E você tem um contrato de fornecimento de alimentação que já teve vários aditivos e que quando a unidade, no caso o Carlos Tortelli, o HMCT e os outros órgãos, tirando aqueles que são protegidos pela OS. Porque para a OS não tem problema nenhum. Não tem problema no oceânico, que tem OS. Os lugares onde você tem a administração diretamente envolvida, com trabalhadores comissionados, sim, mas estatutários, o RPA é temporário, etc., esse tem problema. Para convencer a população que para não ter problema tem que ter OS. Assim como no passado, em 2015,
o canastrão do Vitor Júnior, tirou da minha comissão o parecer sobre fundação. Nós estávamos caminhando para a audiência pública para não ter fundação estatal de saúde, a FESaúde, porque nós já tínhamos uma fundação. Para que uma segunda fundação? Deve ser para pagar a um diretor de uma entidade como Carlos Tortelli, pagar para ele uma mixaria, enquanto os diretores da FESaúde ganham 30 mil, 40 mil reais. É para isso. E aí nada falta no Oceânico. Nada falta no Oceânico. Mas falta no Carlos Tortelli. Sabe por quê? Tem mais funcionários, precisa de mais dinheiro para cobrir a alimentação, o contrato é antigo, já teve vários aditivos. E aí, quando a conta vai para quem ordena o pagamento, presidente Cal, eu imagino que Vossa Excelência tenha ido lá falar com o Axel sobre isso, né? Foi não? Sobre os problemas da cidade. O presidente desse poder, em nome dos 20 presidentes que junto com eles presidem esse poder, tinha que estar lá no Axel agora, reclamando dos problemas que a Secretaria de Planejamento e a Controladoria do município estão gerando, Renato, para as atividades fim. Então eu vou chamar aqui a Ana Maria para quê agora? Eu tenho que chamar quem diz e questiona o pagamento. Quem no passado questionou o secretário de Saúde do porquê que a Secretaria de Saúde comprava agulhas de diâmetro diferente. Sabia disso, Paulo Velasco? Eu te falei isso na época. A Secretaria de Planejamento queria saber por que tinha compra de agulhas de diâmetro diferente. E eu perguntei na época ao secretário Rodrigo Oliveira, Pipico, você mandou a ou para? Porque a diferença na preposição é que o a você pode ir e voltar, e o para é para ir e ficar. Se eu sou secretário de saúde e alguém me pergunta por que eu compro agulhas de diâmetro diferente, o que eu faria? Agiria em defesa da minha pasta e não aceitando intromissão de atividade meio. Eu canso de falar aqui na casa que não sou contra o planejamento. Posso dizer, ao contrário da maioria, tirando a exceção do Renato Cariello, que milico tem que obedecer a ordem, e se fizer um xixi fora do pinico, vai para a prisão. Eu trabalhei numa empresa em que planejamento existia, controle existia, e eu não posso ser contra. Na Embratel não posso ser contra controle e planejamento. Agora, o que não dá é para o planejamento e o controle impedir que a educação funcione direito, que a saúde funcione direito. O Resnite, que muita gente, talvez o Axel nem saiba o que é, quando a próxima visita que metade ou a base inteira for ao governo, explica que Resnite é o sistema de regulação na saúde do município de Niterói. Tem uma orientação agora, mais ou menos o que acontece com a folha de pagamento da Câmara, que você fica na dependência de uma empresa que erra e a gente é obrigado a ficar correndo atrás para fazer um trabalho que não é nosso. Recebi, Renato, uma cópia de uma orientação passada às unidades de saúde dizendo o seguinte: aprendam Excel para poder fazer a marcação das consultas de setembro e outubro com Excel. Que brincadeira é essa? Está certo quem critica que temos orçamento suficiente, mas não temos uma equipe profissional de TI. Essa prefeitura e a própria Câmara fica na dependência de amadores para fazer tratamento de informação. Nós, durante a CPI da Sutran aqui, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, Daniel, nós fomos visitar o IPLAN, o Instituto de Planejamento da Prefeitura do Rio, que tinha naquela época, da CPI da Sutran, Daniel, tinha por metro quadrado tantos engenheiros, programadores, analistas de sistema, quanto a Embratel, onde eu trabalhava. E aqui você tem um monte de empresa contratada, fica na dependência dela, e quando ela dá um chilique, você fica sem renite, você fica sem planejamento. Nós estamos fazendo o PCCS da Câmara, é o nosso problema. O Ministério Público está em cima do presidente, nós vamos fazer.
Nós vamos chegar a um equilíbrio orçamentário para fazer concurso público. Mas nós vamos ter que fazer concurso público que dê independência tecnológica e técnica à Câmara, para não ficar dependente. A empresa que cuida da folha de pagamento, entre outros módulos, na Câmara, recebeu por um contrato que o presidente foi obrigado a fazer 80 mil por mês. E quem descobriu que tinha erro na folha de pagamento fomos nós, eu, o presidente e outros vereadores conversando. Porque a empresa que ganhou 80 mil reais não tem. Então, Beni, Túlio e os demais colegas, nós temos que chamar, convocando Cristiane da Controladoria e a Ellen do Planejamento. É convocação. Porque não dá para a gente deixar o diretor de uma unidade de saúde, o diretor de uma escola, toda hora passando por problema. Por que não tem trabalhador de apoio? Eu, o Túlio, Beni chegou, eu acho que depois, nós estávamos num ato ali dos concursados da saúde. Né, Túlio? Por que a prefeitura não convoca os concursados que foram aprovados no concurso da saúde? Porque, muito provavelmente, alguém está fazendo a conta de quanto isso vai gastar a mais. Deixou de usar o empréstimo com juro baixo do CAF, Região Oceânica Sustentável. Tem uma substância esse projeto, né? Um túnel eu sei quanto custa. Uma avenida chamada Transoceânica eu sei quanto custa. Qualquer engenheiro civil recém-formado sabe quanto custa. Com os catálogos e manuais da EMOP, sabe quanto custa fazer um túnel, Pipico. Sabe quanto custa fazer uma transoceânica. Agora, o que é uma região oceânica? Autossustentável, bancada por 100 milhões de dólares, de um empréstimo em que Ricardo Pessoa e Rodrigo, conversando por telefone, chefe daqui, chefe de cá, chefe meu, o empréstimo para fazer os aditivos da transoceânica com Ricardo Pessoa, coisa que ainda vai levar na Lava Jato o Rodrigo a ter que responder por muita coisa. Vereador, para concluir, por favor. Então, para concluir, presidente, vai dar de presente ao Daniel a colocação em plenário da convocação de Cristiane e de Ellen, antes da gente pensar em convocar o Bira Marques, o rei da educação, porque depois que resolvido os problemas que são causados no governo, seja ele o governo do Axel, seja ele o governo futuro do Rodrigo, ou seja, na disputa dos dois aí, porque tem grupo que apoia um, tem grupo que apoia outro, não existe isso, todo mundo apoia quem? Quem? Axel. Registrem no plenário a colocação do presidente do PT municipal dizendo que a base apoia Axel. Registrem isso. Não falou até quando? Até a véspera da eleição. Ó, não fala rindo para mim, porque eu fico na dúvida. Incomodado. Não, se tá rindo de mim ou para mim. Eu vou só reforçar. A base do governo apoia o prefeito. Quem é o prefeito? Axel. Acabou. Até quando? Ok, vereador. Não, ok não. Eu estou pedindo e eu quero que o líder do governo e as pessoas digam que não precisa convocar, porque aí eu vou fazer fofoca. Porque se eu não conto com os meus colegas para exercer papel de fiscalização, se ninguém aqui quer fazer fiscalização, a não ser alguns poucos, eu só posso contar com o MP. Seja na discussão do Morro do Morcego e os trambiques lá envolvidos, seja no problema da SUTEM, denunciado pelo Fênix e até agora nós não queremos nos meter, na briga do Wagner, etc. Tem vários problemas na cidade. Os companheiros querem conduzir um processo responsável de fiscalização, ou a gente precisa fazer isso com o MP? Eu continuo acreditando que se nós queremos ajudar o governo, que hoje é do Axel, que a base diz apoiar o prefeito, todos da base estão dizendo, o Pipico falou, todo mundo ficou quieto, quem cala consente. Então, se a gente quer ajudar o prefeito Axel, nós temos que chamar duas secretárias que causam problemas. Cá entre nós, a bem da justiça e da verdade, não eram criados no governo Rodrigo, mas o Axel precisa aprender o quanto essas atividades de apoio
se sobrepõem às atividades fim e complicam a vida. Não, deixa ele falar, eu já sei o que ele vai falar. Não, eu fico feliz quando eu vejo você falando bem do Rodrigo. Não, eu falo bem do Rodrigo nas coisas que ele fez de bem. As picaretagens dele é outra discussão. Nós vamos fazer, Thalíria vai fazer durante a eleição. Então, presidente, estou pedindo e Vossa Excelência diz, não vou colocar ou não, mas eu quero ouvir. A pauta está trancada. Doutora Renata, a senhora que assiste às sessões, se prepare porque muito provavelmente nós vamos precisar tratar de alguns assuntos que infelizmente os colegas, botafoguenses ou não querem tratar na Câmara de Vereadores, que é o papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo. E aí, a gente precisa ter a oportunidade de dizer ao Axel que tem duas secretarias que atrapalham o governo, que atrapalham a saúde, que atrapalham a educação. Então, a pauta está trancada, então nós não vamos apreciar mais nada hoje, podemos ir embora, porque hoje tem aniversário do Daniel, porque aí, se é para fazer de conta, a gente sai direto para o bar e vamos tomar uma cerveja. Agora, se for a sério, nós temos que colocar em votação a convocação. Eu não estou na presidência, mas eu queria, de maneira assim, simbólica, perguntar, Paulo Velasco, você acha que nós temos que convocar a Ellen e a... Vereador, seu Vossa Excelência, o tempo já terminou. Ele disse que sim. Bom. Daniel, você gostaria que nós convocássemos a Ellen e a... 2 votos. Folha. Está ocupado atendendo o telefone, como o microfone está muito baixo, ele não deve estar ouvindo. Não, mas vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Que eu leve a sério esse plenário? Querem que eu leve a sério? Você deve ter seus pensamentos, Paulo. Agora, não, tá bom, é pensamento. Então, eu estou declarando que vou para o meu gabinete, tirar o meu paletó e vou fazer algo que é muito mais agradável que é comemorar o aniversário do Daniel. Porque desse plenário eu não sei absolutamente nada. Querida, muita felicidade. Daniel com a palavra. Que honra, hein? Que honra. Renato Cariello, não tem ciúme, Renato. Deixa eu receber. Aqui, queria só ratificar as presenças dos vereadores Casota, Andrigo, Pipico, Portugal, Boinha, Folha, Paulo Velasco e, inclusive, eu. E Casota aqui do meu lado, eu já Importante, falei, né? hein, presidente? Não esqueça de si mesmo. Vereador Daniel, com você tem a palavra. Agradecer o carinho dos colegas aqui, dos presentes. Obrigado pela consideração aí. A gente aqui aprende bastante uns com os outros e é uma honra estar entre os 21 que, né, Niterói escolheu, então estar aqui com vocês é um privilégio. E eu trabalho para tentar fazer o melhor possível. Eu falei em à parte, Emanuel. Senhor presidente e demais colegas, hoje eu visitei as obras do Engenho do Mato. Nosso mandato vem recebendo uma série de solicitações dos moradores. É uma obra vultuosa, são 144 milhões de reais na obra do Engenho do Mato, o aporte, o valor total da obra, de drenagem, pavimentação principalmente. 144 milhões para 117 ruas, levando em consideração ali trechos importantes da cidade. Eu já fui nessa obra, é a 5ª vez que eu vou lá, e o prazo de entrega seria para agosto do ano que vem. O que os moradores vêm denunciando a obra, em tese, está bem mais devagar do que no início, isso foi uma das denúncias. Os moradores do Vale Feliz, uma região que eu atuo há muito tempo, inclusive a Praça do Vale Feliz foi reformada em 2015, com muita luta nossa e apoio do CAL na época, do vereador Renato, que a gente conseguiu aprovar uma emenda que eu acho que historicamente foi a única emenda da minha trajetória que saiu do papel.
desde o primeiro mandato. E aquela praça foi reformada, enfim, eu tenho amigos lá, participava das discussões da associação. E aí, vereador Renato, eu consegui ser recebido hoje pelos funcionários, os responsáveis pela obra e os fiscais da Emusa. Olha que importante. Comuniquei que estaria lá e a galera me recebeu. Teve lá uma galera chegando atrasada de moto, uma confusão, um furdunço, o maluco tá vindo aí. Quase que eu falei que ia eu e Douglas, mas eu fui sozinho. Então, fui muito bem recebido, já conheci o responsável, o fiscal é um cara que é engenheiro, então nos recebeu lá. Tirei várias dúvidas, Douglas, sobre essa obra. Rolou, presidente, fofoca, né? Olha, não estão sendo pagos. Eu falei, pô, de novo, mais uma coisa que não está sendo paga, não é possível. Lá me foi dito que não é bem assim. Está sendo pago, mas tem uma discussão sobre coisas que não houve previsibilidade, estão gastando mais, e a empresa precisa receber para continuar, pelo menos com aquele volume. Foi dito que o atraso também se deve a algumas solicitações de comerciantes, sempre jogam a culpa para alguém, mas que na Irene Lopes Sodré, por exemplo, vai ter que voltar a quebrar a rua principal, enfim. E eu comecei a rodar para entender. De fato, tem pouca gente, ainda tem problemas, e é preciso ter uma equipe para dar suporte a esses problemas. Exemplo, no próprio Vale Feliz, tem um vazamento gigante de água que toma a rua inteira, e a população cavou ali e fez uma valetinha, uma drenagem superficial para a água não empoçar, mas não adianta, acaba empoçando. E vai chegar o verão, pessoal. Se essa obra não avançar agora, a gente vai ter muito problema com as pancadas de chuva do verão. Porque uma obra de drenagem ela é complexa. Você tem que ligar todas as microbacias a um rio para que ela vá para o sistema lagunal ou para o mar. No caso do Engenho do Mato, boa parte da água captada vai para o João Mendes, que é um rio que tem muito problema de assoreamento. Tem casa construída em cima. Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. E eu fui, mais uma vez, entender tudo isso. Estou preocupado, quero externar minha preocupação com acelerar dessa obra para o momento de chuva de dezembro a fevereiro. É preciso que a gente se concentre em fazer ali, que as coisas caminhem. Se tem que pagar mais, se não tem que pagar, não é devido nenhum aditivo. Que a prefeitura, os fiscais do contrato e quem está tocando a obra sente e resolva. E para o Vale Feliz, a gente fez um comunicado hoje, fiz um vídeo, encaminhei lá para os moradores, dizendo que está contemplado toda a região do Vale Feliz na obra, que era uma das dúvidas que eles tinham, mas que principalmente o projeto compreende para lá não asfalto, porque ali no Vale Feliz já é a área da parte estadual da Serra da Tiririca, não faz sentido asfalto, mas será piso intertravado para ajudar na percolação, ou seja, a água da chuva vai infiltrar, porque se for tudo asfalto, vai ter que ter uma galeria ainda maior, uma capacidade de carga de água grande, e eu fiquei bastante animado de ver que para o Vale Feliz todo, a condição é de piso intertravado. A gente espera que isso se concretize e que essa obra consiga caminhar mais rápido. E para concluir, presidente, o que eu falei de uma parte ao Túlio é algo que eu queria muito que Vossa Excelência, enquanto presidente, me ajude nessa entendimento. Chegou a nossa informação que o PROES, que é o programa em que a prefeitura paga os policiais para trabalhar na folga, e o contrato que seria da Emusa, Renato, essa é a informação que chega para a gente avaliar. A Emusa tem um contrato que mantém a frota dos policiais, foi uma aquisição da própria prefeitura, não está sendo pago, e por isso as viaturas saíram da rua. Eu tenho sentido falta, porque a gente que anda em Niterói sabe quais são os pontos do PROES. Vou te dar um exemplo, vereador. Na praça do Largo do Marrão, ali sempre teve uma viatura do PROES, e não está mais lá, de fato. Centro de Niterói, tinha muitas, a gente não vê mais. E as fotos que estão encaminhando são das viaturas, é muito triste, né? Paradinhas lá dentro do batalhão, sem poder ajudar o niteroense a se sentir pelo menos mais seguro e a polícia fazer seu trabalho mais efetivo. Presidente, eu encaminhei 2 ofícios. E eu queria pedir que Vossa Excelência, vereador Renato, vereador Boinha, que a gente consiga uma resposta, se isso é verdade,
se é realmente falta de pagamento ou outro problema, e o que a gente faz para resolver. Porque o que não dá é para a gente deixar a viatura aquartelada fora da rua. Então fica aqui a nossa solicitação de preocupação mesmo. A madrugada em Niterói tem sido um momento complicado, né? E o PROEIS, a sua atuação, principalmente na área central de Niterói, é muito importante, né? A gente não pode deixar que isso chegue, por exemplo, até o Natal. É impossível a gente pensar nessa possibilidade. As ruas bombando, todo mundo comprando no centro, comerciante, sem as viaturas do PROEIS. Que a gente consiga resolver esse problema o mais rápido possível, entender o que houve, e pior, assim, né? Mais importante, não deixar que isso se repita nunca mais. Porque não dá para a gente, num momento tão importante, não ter o PROEIS na rua. Obrigado, presidente. Queria, antes de terminar a sessão, registrar que o vereador Fabiano Gonçalves teve infelizmente, acho que um funcionário veio a falecer, espero que não seja isso, e registrar a ausência do vereador Fabiano Gonçalves. Pedir a todos que na próxima reunião de coletivo das 15 horas, da próxima segunda-feira, um bom final de semana a todos.